Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula comigo, chefe Fábio Correia, especialista em chocolate. E sou eu quem vai te ajudar a transformar os seus chocolates comuns em verdadeiras obras de arte que se vendem sozinhas. O tema da nossa aula de hoje é como ter o brilho perfeito dos seus chocolates. Uma coisa que eu percebo ao longo de toda a minha trajetória como confeiteiro, ao longo de toda a minha trajetória como professor de confeitaria, de chocolateria, uma coisa que eu vejo muito acontecer é as pessoas atrelarem essa dificuldade do brilho ao tipo de forma e ao ambiente quente, né? A dificuldade de trabalhar com chocolate em determinadas áreas. E aqui eu quero trazer você para uma realidade onde você se coloca como responsável pelo resultado do seu produto, ao invés de colocar esse problema no material que você tem. E por que eu digo que você tem que ser responsável nessa parte? Porque é através do seu conhecimento técnico em chocolate que você consegue trazer o máximo de brilho para os seus produtos, independente da forma, tá? É óbvio que o tipo de forma ajuda, com certeza ajuda, tá? Eu não estou aqui para dizer que não tem nada a ver, claro que tem a ver sim. Mas, mais da metade do trabalho, mais da metade da responsabilidade do brilho é de você fazer um bom trabalho de manipulação de chocolate, fazer um excelente trabalho de derretimento e de temperagem, tá? Não tem como falar de brilho de chocolate sem falar um pouco de temperagem, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para você sobre temperagem e vou entrar no aspecto das formas. Por quê? O brilho máximo que você pode ter é uma combinação dessas duas coisas, do seu manuseio, da sua temperagem com o tipo de forma e os seus cuidados com a forma, tá? Isso, obviamente, eu estou falando de chocolates moldados em formas, tá? Diferente de chocolates banhados, diferente de decorações de chocolate feitas no papel manteiga e tudo mais. Em se tratando de chocolates moldados, ok? Então tá, vamos falar um pouco então sobre a temperagem. Antes de começar a explicar sobre a temperagem, eu vou colocar aqui, ó. Quais são os dois fatores que são cruciais para você ter o brilho perfeito nos seus chocolates? Um é a temperagem e o outro fator é tipo, eu vou botar aqui tipo e cuidados com a forma. Esses são então os dois aspectos que eu considero cruciais, importantíssimos para você obter brilho, tá? Onde que é o tipo e os cuidados com a forma, não dependem tanto assim de você saber trabalhar o chocolate, e a temperagem, ao contrário desse fator aqui, é um que realmente depende de você entender, praticar, estudar, saber realmente, de fato, como trabalhar a temperagem, como trabalhar o chocolate para você ter o brilho perfeito. O grande problema é que a maioria das confeiteiras, doceiras, sejam profissionais ou amadoras, o que elas mais cometem de erro é culpar, ou melhor, dizer que não tem tal brilho porque estão utilizando tal ou tal forma, tá? Antes da gente falar das formas, eu quero falar da temperagem, porque a temperagem é um assunto mais profundo, mais pesado assim, e eu quero aproveitar enquanto sua mente está novinha agora na nossa aula, nessas primeiras informações, para você absorver o máximo possível, tá bom? O que é a temperagem, né? De forma resumida, porque hoje não é uma aula de temperagem, a temperagem é, cada vez que eu ensino sobre temperagem, toda vez que eu vou falar sobre temperagem, eu procuro resumir cada vez mais, de forma cada vez mais simples para que você entenda. Então eu vou falar de uma maneira bem sucinta, o menos técnica possível, tá? Para não confundir você. E eu acho que você vai entender agora de uma vez por todas. Resumidamente, temperagem
é a manipulação que você faz com o chocolate com o objetivo de controlar a temperatura dele numa determinada faixa, de forma que ele esteja maleável para você modelar onde você quiser, porém com todas as suas características de um bom chocolate. Vou falar de novo de outro jeito. Temperagem é o ato de você trabalhar a temperatura do chocolate para uma determinada faixa, que é adequada para cada tipo de chocolate, para que você tenha no seu resultado final, no seu bombom, no seu ovo de Páscoa, na sua barra, as melhores características de um bom chocolate e, como a gente está falando hoje, para você ter o brilho perfeito nos seus chocolates. Então, temperagem nada mais é que você, depois de ter derretido o chocolate, você vai resfriar ele de maneira controlada até chegar num ponto que o fabricante indica qual é esse ponto, tá? Toda embalagem tem escrito. E é isso que vai te garantir um resultado de um brilho perfeito. É simples, tá? É muito simples a temperagem. Porém, não é tão fácil assim de você chegar nesse ponto, porque até hoje é provável que você não tenha tido acesso às informações adequadas e corretas para esse manuseio, tá? Então tá, temperagem é isso. Por que que a temperagem é tão importante para a gente ter o brilho perfeito dos nossos chocolates? Agora sim eu vou começar a falar um pouquinho mais aprofundado. Continua anotando. Inclusive, ó, vou dar uma dica para você absorver melhor, mais e melhor os conteúdos de qualquer aula que eu estiver passando para você ou de qualquer pessoa, tá? Inclusive uma dica que você pode aplicar agora. À medida que eu for falando, você anota no seu caderninho aí, anota mesmo, ou melhor ainda, escreve nos comentários o que você entendeu do que eu acabei de falar. Então, se eu acabei de explicar aqui o que é temperagem, escreve para mim nos comentários o que você entendeu sobre o que eu acabei de explicar de temperagem. É uma forma de você fixar para o seu cérebro, porque você está escrevendo, é uma forma de você me ajudar em relação às outras pessoas que estão assistindo, porque elas vão ver o que está escrito ali. Tá? Então aqui a gente está numa comunidade que se ajuda, tá bom? Então escreve aí. Então tá, por que a temperagem é importante para o brilho? Porque na composição do chocolate nós temos manteiga de cacau. E a manteiga de cacau é o nosso ingrediente-chave que determina várias coisas, dentre elas o brilho do chocolate. E a manteiga de cacau, por sua vez, ela é composta de vários cristalzinhos, né? Você aprendeu lá na escola que existem moléculas, né? Na composição das coisas. Na manteiga de cacau a gente tem os cristalzinhos. E esses cristalzinhos de manteiga de cacau, eles podem se arrumar de várias maneiras diferentes. Se você conseguir, durante o processo de temperagem, fazer com que todos os cristais, ou sei lá, a grande maioria desses cristais, porque nem sempre a gente consegue 100%, tá? Se você conseguir com que a grande maioria desses cristais de manteiga de cacau, durante a temperagem, se organizem de uma determinada forma que faça com que o chocolate tenha a sua melhor característica, a sua resistência, a sua contração, o seu snap, isso vai trazer também para você um maior brilho do seu chocolate. Então, quando você está fazendo lá a sua temperagem, seja em qual método for, se você fizer com atenção e bem feito e respeitando os processos, dificilmente você não vai ter um chocolate com brilho. Dificilmente. Boto minha mão no fogo por você, tá? Quais são esses 4 métodos? A gente não vai aprofundar, mas é bom você saber. A temperagem pode ser a tablagem, pode ser a adição de micrio, pode ser adição de chocolate e pode ser o BMI. São basicamente esses 4 tipos de temperagem que existem. Qualquer um deles funciona, porém cada um deles tem um jeito de fazer e uma situação mais adequada para você utilizar ele, tá?
Ou seja, não basta você escolher um, eu gosto mais desse aqui do Micril, eu gosto mais desse da adição de chocolate. E se você focar somente nesse, porque em algum momento da sua jornada como chocolatier, como profissional de chocolataria, você vai passar por momentos onde você vai precisar adequar o seu trabalho por não ter o que quer que seja necessário para aquele método. Eu já passei por situações onde, por exemplo, eu mesmo adoro tablagem, gosto muito. Só que eu já passei por várias situações onde não era possível fazer tablagem. Não tinha pedra onde eu estava. Então eu tinha que usar ou a Micril, ou a adição de chocolate, ou BMI, dependendo da situação, tá? A gente não vai explicar hoje sobre essas 4, mas é bom você saber que existem essas 4, que as 4 formas de temperagem funcionam e que as 4 formas de temperagem dão brilho para o seu chocolate. Eu costumo provocar que cerca de 70% ou mais do brilho do chocolate é responsabilidade sua como confeiteira, sua como chocolatier. E o resto vem da forma. Vou botar aqui mais ou menos e aqui 30% mais ou menos. Isso é uma provocação apenas, tá? Isso é só lúdico, isso não é científico. Não é um estudo que foi feito que X% é de um fator e outro Y% de outro. Isso é uma provocação minha. Por quê? Porque eu quero que você, confeiteira, seja autorresponsável pelos resultados que você tem na confeitaria, na chocolateria. Se o seu chocolate está bonito, parabéns, é mérito seu. Se o seu chocolate está com defeito, é problema seu sim, não é problema da forma, na maioria dos casos, tá? Se o seu chocolate está desenformando, que é uma maravilha, parabéns, mérito seu. Se ele está grudando na forma, não é problema da forma, é demérito seu. Agora, cabe a você, a partir daí, botar a mãozinha na consciência, calçar as sandalinhas da humildade, dar um passinho para trás e reconhecer que você precisa melhorar em tais e tais aspectos, tá? Então, eu quero que você seja autorresponsável. Estude a temperagem. E aí, como eu falei, fazendo uma temperagem bem feita, você conseguindo organizar os cristais de manteiga de cacau da forma adequada, você vai ter o máximo de brilho daquele chocolate naquela forma, naquele tipo de forma, tá? Sobre temperagem, o que a gente pode falar hoje é isso. Não daria muito tempo da gente explicar mais sobre temperagem, tá? A gente pode, talvez, um outro dia falar mais sobre isso. Agora, vamos falar sobre os tipos e os cuidados que você deve ter com as formas. Eu imagino que todo mundo deve conhecer, todo mundo que está aqui, mesmo quem já faz ou mesmo quem ainda nunca fez chocolate na vida, já deve ter visto alguma vez na vida essa forminha aqui, ó, desse material de acetato. Não necessariamente esse modelo, mas você já deve ter visto. Esse aqui é o modelo de forminha mais acessível que a gente tem no mercado, mais baratinho. E em contrapartida, também é um modelo que mais precisa de cuidados, vamos dizer assim. Por quê? Porque essa superfície interna aqui dos nossos bombons, ela arranha com muita facilidade. Simplesmente o fato de você lavar a forma já é bem capaz de você arranhar. A forma de acetato, ela é a forma que tem menos brilho, que menos te dá brilho. Mas é uma forma que em qualquer esquina você encontra. Deve custar aí a mais simples hoje deve custar aí uns 2, 3 reais, podendo chegar aí até 12, 15 reais, dependendo do tipo de forma. As formas de acetato tem modelos simples assim, né, que é somente isso daqui. E existe um outro tipo de forma que é o que a gente chama de forma de 3 partes. Essa daqui é de 3 partes, tá? Onde a gente tem 2 partes de acetato e uma parte de silicone, que é o que encaixa entre uma parte de acetato e outra.
Essas formas de 3 partes, normalmente ela tem um risquinho aqui no seu bombom, ou seja, do que for a forma, tá? Ela tem um risquinho onde diz para você qual é a quantidade de chocolate que você tem que colocar para que quando você encaixe a parte de cima, você não tenha chocolate sobrando e nem faltando, que ele fique certinho, tá? Essa forma de 3 partes de silicone também é para você fazer casquinha de bombom. É a mais fácil que tem. Ninguém erra, tá? E também é fácil de encontrar, tá bom? Forma de acetato é a forma mais simples, mais barata, mais acessível, com menos brilho e a de menor vida útil também. Não adianta você comprar forma de acetato e querer ficar com ela 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque não vai funcionar legal. Você vai começar a ter ela arranhada pelo uso e seus chocolates não vão ter brilho depois de um certo tempo. Forma de acetato é uma forma para você ficar renovando o tempo inteiro. Se você for muito cuidadosa, tiver bastante carinho, cuidar bem das suas formas e não tiver um uso muito frequente, você consegue ficar até 1 ano com ela. Ela não estraga, mas ela vai perdendo o brilho, tá? Agora, se você tem um uso mais contínuo, se você vende bastante, faz bastante chocolate, a cada 6 meses eu acho que está de bom tamanho para você trocar, se realmente você faz bastante, tá? Na sequência, a gente tem a forma de silicone. Também é muito popular, também é muito conhecida, que é essa daqui, tá? Molinha. Quais são as características dessa forma? Não quebra, ó, né? Se eu fizer isso aqui com a de acetato, já era. É fácil de achar, só não é tão baratinha quanto de acetato. Essa forma de silicone, normalmente, ela traz um brilho bem legal para o chocolate, tá? Porque o silicone é um material bem liso, bem polido, né? Inclusive, isso é uma característica que eu acabei não falando antes, que é o seguinte. Esse aspecto aqui, ó, tipo de forma, influencia no seu brilho de chocolate, porque o chocolate, ele meio que copia a superfície das coisas. Então, quanto mais lisa, quanto mais brilhosa for a superfície interna da forma, mais brilho vai ter o chocolate. Lembre-se que, desde que você tenha feito a temperagem certa, tá? Então, a forma de silicone, por ser silicone, ela tem a superfície bem lisa, bem brilhosa, e esse brilho é transferido para o chocolate, tá? Desvantagem, não é tão baratinha, e a desvantagem também dela é que ela é mole, tá vendo? Por que isso aqui é uma desvantagem? Porque enquanto que com essa daqui a gente consegue pegar a forma e levar para a geladeira, e tirar da geladeira, e virar, e bater e tudo mais, com essa daqui, se eu tiver com ela cheia de chocolate, eu até consigo tirar o excesso. Só que como ela balança demais, ela vai sujar tudo. Dependendo de como eu tirar da geladeira, se eu tentar pegar ela assim, eu posso quebrar a casquinha do meu bombom antes mesmo de fazer o recheio. Essa forma de silicone, uma dica para você que quer usar o que tem, é sempre bom você usar com alguma coisa de apoio, justamente para você ter ela reta, porque se você tiver ela um pouquinho dobrada, um pouquinho inclinada e tudo mais, vai fazer diferença no resultado da casquinha dos seus bombons, tá? Então, usar sempre numa bandejinha, tá? E essa daqui é a forma de silicone. Eu também trouxe mais um tipo de forma aqui para você conhecer. Uma forma que eu sempre falei dela aqui, mas eu sempre esquecia de trazer para mostrar. E hoje eu trouxe. Que são as formas de polipropileno. Normalmente são leitosas assim, brancas, tá? Não me recordo de ter visto de outra cor. Mas normalmente são brancas leitosas. São rígidas, ó. Tá? São duras. Porém, não são tão duras assim quanto a outra forma que eu vou mostrar já já. Vantagem, é rígida. A superfície dela também é lisa e brilhosa,
porém não é tão lisa e brilhosa quanto a forma de silicone. A forma de silicone dá mais brilho do que essa daqui. Essa daqui já foi mais fácil de achar, hoje não está tão fácil de achar assim, tá? Essa forma de polipropileno. Lembre-se bem, o nome desse material aqui é polipropileno, tá? E é uma forma que dura bastante. Com certeza dura bem mais do que a forma de acetato. E vai durar mais do que a de silicone ou não, a depender dos seus cuidados, tá? Porque estragar uma forma de silicone é muito difícil. Estragar uma forma de polipropileno também é muito difícil, tá? Então ela tem uma vida útil longa. Quem quer investir um pouquinho mais e começar a ter chocolates mais profissionais, mais bonitos, que são vistos mais como obra de arte, porque tem um acabamento mais bonitinho, mais perfeito, pode começar a investir nessa forma aqui. Você começou com essa. Eu comecei com essa. Inclusive, nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Exatamente essa forma foi foi a primeira forma que eu tentei fazer pintura com chocolate, com manteiga de cacau, e ficou, ó, uma bosta. Ficou horrível. Foi exatamente com essa forma aqui. Tem foto. Eu vou segurar essa foto um pouco. Então, se você até hoje trabalha com forma de acetato, se você até hoje trabalha com forma de silicone, ou nem usa silicone, tudo bem. Mas se você trabalha com forma de acetato e quer ter resultados melhores com relação a brilho, além de estudar a temperagem, pode começar a investir nessas formas aqui, ó, forma de polipropileno, tá? Agora, tem uma outra forma, tem um outro tipo de forma, que é esse tipo, sim, é o suprassumo das formas de chocolate, que é essa daqui, ó. As famosas e desejadas formas de policarbonato. Veja bem a diferença. Essa daqui é polipropileno. Essa daqui, policarbonato. São essas transparentes. Na minha visão, na minha opinião, é a melhor forma de chocolate que existe. As formas de policarbonato, tá? Para mim não tem melhor. Não desfaço de jeito nenhum da polipropileno, do silicone, nem do acetato. Eu acredito que cada uma de vocês está vivendo um momento dentro da chocolateria, um momento diferente aí dentro da confeitaria. Cada uma de vocês tem uma capacidade de investimento diferente. Cada uma de vocês, não só a capacidade de investimento, mas está disposta, uma está mais e a outra está menos disposta a investir de verdade no seu futuro profissional. E para aquelas que realmente querem investir no seu futuro profissional é que eu estou fazendo essas aulas. Eu não estou fazendo essas aulas aqui de chocolateria só para agradar uma ou outra, ou só para passar o tempo, ou nada disso. Isso aqui para mim é um trabalho sério de levar conhecimento para você, para que você saia de onde você está hoje e chegue no seu tão sonhado e desejado sucesso. Seja ele conquistar a sua independência financeira com chocolate, seja esse seu sucesso ter aquele reconhecimento dos seus clientes quando veem os seus produtos e querem comprar o seu produto. Mais do que isso, eu quero que você consiga esse reconhecimento até dentro da sua própria casa. Quando você tem aí na sua família pessoas que duvidam do seu trabalho como confeiteira, que ficam com o pé atrás, ficam achando que isso não vai dar dinheiro para você e muitas vezes nem te falam, mas você percebe naquele olhar meio torto, sabe? Então, eu tô aqui para isso, para trazer você para um mundo profissional, para você ter chocolates que são arte, para você ter chocolates que atraem a atenção das pessoas e que vende. Por isso eu estou te mostrando várias coisas ao longo da semana e hoje eu escolhi um assunto que é muito importante nesse quesito de transformar chocolate em arte. A gente não considera um chocolate como uma obra de arte se ele não tiver um brilho, a menos que seja o propósito daquela obra, né? Se ele não tiver um bom acabamento, se ele não for muito bem feito, a gente não considera isso.
Por isso que eu quero que você faça chocolates que são arte. Assim como os chocolates que eu apresento para você nas minhas redes sociais todo dia. Não foi fácil para mim chegar nesse resultado? Não foi. Mas eu criei uma forma de fazer, melhorei essa forma de fazer e transformei em metodologia. E eu estou dando pequenas pílulas dessa metodologia para você aqui ao longo dessas 2 semanas, para a gente realmente fazer um grande evento de chocolateria a partir do dia 2 de agosto, onde você já pode clicar no link que está aqui na descrição, entrar no canal do Telegram que a gente vai mandar o convite para você lá. Então vamos falar da forma de policarbonato. Ao meu ver, é a melhor forma que existe para chocolate. É resistente, mais resistente que qualquer uma das outras. Dura, não uma vida, sei lá quantas vidas dura, porque se você cuidar da forma, ela fica para os seus filhos, fica para os seus netos, fica para os seus bisnetos, isso aqui não estraga, tá? É a forma que tem o melhor brilho, o melhor resultado de brilho você vai ter nela. Por mais que a forma de silicone tenha bastante brilho, o fato dela ser maleável pode te atrapalhar na sua produção. E as formas de policarbonato, como eu disse, vão te dar o melhor resultado, tá? É um investimento maior do que qualquer uma dessas três? Com certeza. Só que, quando você começa a trabalhar de forma séria, não brincando de fazer doce e se tiver encomenda você vende. Não, quando você começa a trabalhar de forma séria e você é responsável e vai atrás das coisas, você vai atrás dos seus clientes, você vai atrás de conquistar as vendas, você quer sempre trabalhar com o melhor. Mas não necessariamente você consegue começar com isso daqui. Talvez hoje o seu momento é começar com essa. Comece com essa. Eu comecei, não foi nem com essa, que essa é de 3 partes, eu comecei com a forma simples de acetato. Comprei várias, tem um monte até hoje lá em casa. Um monte, não trouxe nem pra cá. Comecei com elas. E aí, comecei a ganhar um dinheirinho, comprei essa aqui de silicone. Aí eu vi que não era tão legal para trabalhar, mas eu tenho de silicone. E aí, eu queria essa, né? Eu queria de policarbonato, mas não tinha grana para ela. Aí comecei a comprar as de polipropileno. Continuei vendendo, fui juntando dinheiro e hoje eu consigo investir em forma de policarbonato, tá? Mas o importante da nossa aula de hoje é você saber que para ter o seu brilho perfeito, você precisa de 2 fatores, você precisa de 2 quesitos. Fazer uma boa temperagem, fazer uma temperagem correta, entendendo os processos, para que a manteiga de cacau faça o trabalho dela de dar o brilho para o chocolate. E 2, escolher a forma que você quer trabalhar. Eu falei dos tipos de forma, qualquer uma dá brilho, tá? Lógico que intensidades diferentes, como eu já expliquei. Mas ainda falta falar sobre os cuidados com a forma. Eu deixei para o final, mas é muito simplesinho. É bem rápida e sucinta a explicação dos cuidados que você tem que ter com a forma. Forma para chocolate. Você vai utilizar para os seus chocolates. Durante a produção, entre uma batelada e outra, né? Entre uma, não é fornada porque não tem forno, né? Mas entre uma batelada e outra, você fez o bombom, desenformou. Para você, entre uma bombonzada e outra, você não precisa e nem pode lavar as suas formas, tá? Para não deixar rastros de água nem de umidade. Desenformou, passa um papel toalha macio, ou um Perfex, ou um algodão, para tirar o excesso das cavidades e já começa a fazer os bombons de novo, tá bom? Outra coisa, outro detalhe, no final do dia, que é quando você vai realmente lavar suas formas, lave com água morna, não é água quente, tá? Se você jogar água quente na forma de acetato, você vai derreter ela. Água morna, sabão neutro e esponja macia. Sabe aquela esponja amarelinha que tem um lado macio e o outro lado mais crespo, sim? Você vai usar o lado macio, sempre. Para quê? Para evitar ao máximo de arranhar o interior da sua forma, a superfície. Porque é ela que vai
transferir o desenho para o chocolate. O que tiver na forma, se você tiver um risco na forma e jogar o chocolate, na hora que você desenformar, o risco vai aparecer no chocolate. Então sempre utilize esponjas macias. Inclusive, aí é polêmica, tem gente que nem utiliza esponja, só dá banho na forma mesmo, com água, deixa secar, passa um Perfex bem macio, um paninho bem macio, tá? Mas aí isso inclusive é tema de estudo, de como lavar formas. Mas eu não quero entrar nessa seara com você, porque eu não quero complicar a sua vida. Eu quero facilitar a sua vida. Como? Te mostrando os tipos de forma que você pode ter, que você pode encontrar no mercado. Quero te encorajar a não botar desculpa que, eu não tenho essa forma, por isso que os meus chocolates não têm brilho. Mentira sua, tá? Você não está conseguindo brilho porque você não entendeu como fazer uma boa temperagem. Então nunca mais coloque a culpa na forma, a menos que a sua forma esteja muito ruim. Mas se a sua forma está muito ruim e você está com ela, é problema seu de novo, você devia ter renovado, tá? Então hoje o meu objetivo era te mostrar como você fazer para ter um brilho perfeito no seu chocolate. Temperagem, tipos e cuidados de forma.